Um bom sábado para vocês, bom repouso, bom final de semana. E que Deus tome à frente dos nossos caminhos, que Deus nos proteja, né? Que o Senhor Iau, né? O Senhor Iau. Que Ele esteja sempre no controle da nossa vida. E eu vou soltar os outros sonhos para vocês, vou confirmar nas Santas Escrituras. Olha, eu sonhei que eu tava na praia. Tava eu e meus dois filhos. Meus dois filhos estavam dentro do mato tomando banho na beirada da praia. E eu tava na areia da praia. No momento que eu tava na areia da praia, que eu tava olhando meus filhos, eu olhava para um lado, via as pessoas caminhando, olhava pro outro, via as pessoas caminhando. E naquele momento que eu tava vendo as pessoas, né, caminhando, e tinha umas pessoas também no mato tomando banho junto com os meus filhos. Assim, por perto, né, porque as pessoas ficam tudo pertinho da outra quando estão tomando banho no mar, né, então, assim. E naquele momento ali, olhando para meus filhos, eu vi que a água começou a recuar. A água, ela começou a entrar para dentro. Ela entrando, descobriu os buracos de mar. Na hora que ela descobriu os buracos de mar, eu me apavorei. Eu peguei, eu saí alarmando, ninguém deu ouvido. Aí eu cheguei pro meus filhos e disse assim, tu tá vendo aí? O mar recuou. Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo, bora-se embora. E eu saí, né? Eles me acompanharam e nós saímos da beirada da praia. Quando eu vou saindo da areia da praia, eu olhei pra trás. Na hora que eu olhei pra trás, eu vi uma paredona medonha d'água assim. E eu vi as pessoas tudo normal. Parece que nada tava acontecendo. Nada tava acontecendo. Eles não se mexiam do canto, entendeu? Parece que parece que... Eu não sei, não consigo entender. Só que as pessoas não davam crédito, né? Pelo que eu tava falando. Aí eu peguei e disse, bora, embora. Eu peguei e fui embora. Quando eu cheguei na frente da minha casa, eu vi um olho muito grande em cima do telhado da minha casa. Um olho bem grande em cima do telhado da minha casa. Mas um olho assim, a minha sala tem 5 metros de largura. Era bem o tamanho do olho que eu vi em cima da sala, entendeu? E nas duas escrituras diz que é um anjo, né? Então, porque ele é um anjo muito grande, né? Glória a Deus. Bora pra cá? Ó... Eu vou até colocar no telefone, assim, no início, do mesmo jeito do formato que eu vi esse anjo, entendeu? Quer dizer, que eu digo assim, um anjo, quando eu vi ele, foi me assustar. Eu me acordei, na hora que eu fixei os olhos no anjo, eu me acordei assustada, entendeu? E porque eu já tinha visto o anjo nos outros sonhos, né? Mas tinha sido diferente, entendeu? E eu me apavorei, entendeu? Eu me assustei. Mas continuando, né? Ó, quando eu me acordei... Eu guardei esse sonho, eu não contei pra ninguém. E depois que eu vim soltar ele nas redes sociais, comecei a soltar também na igreja. Aí eu também, quando eu li, eu vou até ler pra vocês novamente. Novamente não, vou ler pra vocês. Porque sempre quando eu solto esse sonho, glória a Deus. Sempre quando eu solto esse sonho, eu solto as Santas Escrituras referente ao mar. Por quê? Porque tá escrito. E não aconteceu, mas tá prestes a acontecer. Foi o que eu entendi desse... Oh, glória a Deus, foi o que eu entendi desse sonho. Quando eu li, na hora que eu li... Pronto, tá aqui, ó. Quando eu li, na mesma hora eu me lembrei desse sonho. Preste atenção, isso é terrível que vai acontecer. E também ainda vou soltar outro sonho pra vocês emendar logo, porque eu me lembrei logo dele agora, eu também vou soltar. Vou soltar logo o versículo para confirmar esse sonho, ó. Pra vocês verem, eu vi o mar recuou, o mar entrou pra dentro. E quando o mar entrou pra dentro, ele fez uma paredona medonha d'água. Entendeu? E preste atenção o que é que o Senhor vai dizer nesse versículo pra vocês, ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os queristeus e destruirei o restante da costa do mar. Então, aqui está dizendo, nas suas escrituras, que o Senhor vai destruir o restante da costa do mar. Aqui está dizendo que ele vai destruir, então vai deixar de existir. Vocês que moram em beirada de praia, vocês prestem atenção que está escrito nas suas escrituras. O Senhor está advertindo vocês, antes de acontecer isso aqui, para que haja arrependimento e para que vocês se voltem para o Senhor, né? Está profetizado, não aconteceu ainda não, mas vai acontecer no dia da vinda do Senhor. Ó. Vou soltar outro sonho que eu prometi a vocês, ó.
Glória a Deus, a sentença terrível aqui, viu? Se vocês lerem essa parte aqui de... Começando logo, eu já li pra vocês errado, vocês me perdoam, não é Ezequiel 25. Esse versículo tá em Ezequiel 25. Eu vou ficar prestando mais atenção nisso. Ezequiel 25, o versículo 16, foi o que eu li pra vocês sobre o Senhor acabar o restante da costa do mar. Vocês me perdoam? É porque tá na página, só que o versículo 25 tá lá embaixo, entendeu? E o versículo 26 tá terminando o versículo do 25, entendeu? Agora é assim, é 26, Ezequiel 26, e o versículo 20, o versículo 18 e 19. Eu vou soltar o sonho e vou soltar o versículo pra vocês, que eu me lembrei. Olha, eu sonhei... Vou soltar logo 2 sonhos pra vocês. Eu sonhei que eu tava... É porque é muitas visões que o Senhor me concedeu. Mas eu solto pra vocês, Eu sonhei que eu tava numa casa. E essa casa, ela tava em cima de um vulcão. E eu olhava pra baixo, eu via o vulcão, ele se evaporando assim, se agitando pra soltar lava, né? E as paredes dessa casa que eu tava lá, eu tava nessa casa. E as paredes dessa casa, ela começou a se rachar, ela ficou toda rachada. Ela ficou toda rachada e eu disse assim, eu vou sair daqui, que isso aqui não vai ficar arribado não, isso vai ir por terra. Aí eu saí, na hora que eu vou saindo, eu ia passar por dentro d'água. Quando eu ia passar por dentro d'água, lá não tinha mais água, lá tava só areia. Aí, na hora que eu ia saindo, eu me acordei, né? É porque ficou muito gravada essas lembranças na minha mente sobre o que? Essa casa que eu tava dentro, em cima de um vulcão. Embaixo dela tinha um grande vulcão. E eu já falei pra vocês, casa é o quê? Casa é um templo do Senhor. E um vulcão embaixo da casa. Então, um vulcão tá embaixo de um templo do Senhor. E eu, que sou uma mulher que estava dentro dessa casa, representa uma religião. Primeiro, então, quer dizer que tem uma casa do Senhor que tá em cima de um vulcão, e é o templo católico, onde o Papa tá, né? Então, e preste atenção que é que eu vou ler pra vocês, Ezequiel 26, agora tá certo. Ezequiel 26 e o versículo 19, Portanto, assim diz o Senhor Jeová, quando eu te fizer uma cidade assolada, como a cidade que não se habita, quando eu fiz subir sobre ti o abismo e muitas águas te cobrirão. O abismo, o Senhor disse que vai fazer subir sobre a casa dele o abismo. Ele vai fazer subir sobre o templo dele o abismo. E muitas águas vão cobrir ele, entendeu? Porra, então vocês acordam, haja arrependimento, vocês se arrependam e se volte para o Senhor, né? O que está profetizado vai acontecer, mas dá para vocês escapar, né? Se vocês se arrependerem, né? O que está escrito, profetizado, vai acontecer. O que é que o Senhor quer nos dizer? Só está pedindo nós arrependimento, entendeu? O versículo 19 que eu li para vocês sobre esse sonho do vulcão. Agora, bora para outro? Vou soltar outro sonho para vocês. Glória a Deus. Soltei o que? 2 sonhos para vocês. Deixa eu soltar também outro sonho para vocês. Eu sonhei que eu tava... o meu espírito, ele tava bem alto. Tava bem alto o meu espírito. E eu, lá de onde eu tava, eu olhava pra terra e eu via a terra, né? E lá no canto, onde só tinha muita terra, eu vi que lá teve uma explosão debaixo da terra. E a explosão que teve, saiu uma onda de energia de dentro dessa explosão. Saiu uma onda de energia. E a terra se rachou todinha. Vocês viram rio seco? Rio seco, que a água secou, vocês viram? Ele não fica todo rachadinho? Do mesmo jeito, quando teve a explosão, a terra se rachou todinha em pedaço. E no sonho que eu vi, né? A terra se rachou todinha em pedaço. Naquele momento que ela se rachou... veio com ela uma onda de energia.
veio uma onda de energia. Na hora que ela passou por mim, eu tava na rede, deitada, dormindo. Na onde eu tava me vendo na rede, deitada, dormindo. Na hora que ela passou por mim, eu morri. Na hora que a onda da energia veio, que passou por mim, né? Foi da explosão. Na hora que ela passou por mim, eu morri. É o que eu tenho pra dizer pra vocês se alertam. Tem algo terrível para acontecer na face da terra. É o dia de ira do Senhor, a vinda do Senhor. É o que está escrito no livro do Apocalipse. O dia dele é um dia de ira. Entreguei para vocês, né? Esse sonho. Agora eu vou soltar outro sonho. Olha, eu sonhei que eu tava chegando... Eu sonhei que eu tava chegando de um canto. Eu não sei de onde era que eu vinha, eu sei que eu tava vindo de algum canto. E nesse momento que eu vinha, na primeira casa da rua, eu entrei. Na primeira casa da rua, eu entrei. Lá dentro estavam meus 2 filhos, eu falei com meus 2 filhos e saí pra fora. Quando eu saio pra fora, quando eu entrei, na hora que eu cheguei, a rua tava normal, as casas normal, tudo normal. Na hora que eu entrei, tava tudo normal. Na hora que eu saí pra fora, tava tudo destruído. Eu não conhecia mais nada, eu não via mais nada, só via destruição. Tudo destruído. Quando eu arribei os olhos pro céu, eu vi 3 anjos perto de mim, né? E eu disse assim, cadê o Senhor? Aí na hora que eu arribei a minha cabeça, eu vi o Senhor em cima da minha cabeça. Eu vi o Senhor em cima da minha cabeça. Na hora que eu vi o Senhor em cima da minha cabeça, eu peguei e disse assim, eu não fui com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho. Aí eu chamei o meu filho mais velho, disse assim, de onde vem aqui? Na hora que o meu filho vem, já foi logo se prostrando perante a ele. Ele se prostrou perante a ele. O outro mais novo, encostado também, veio acompanhando ele e se prostrou perante ele. Ficou todos os dois prostrados perante a ele. Naquele momento que os dois ficou prostrados perante a ele, eu cheguei, olhei para os meus filhos e disse assim, agora não há mais tempo, em instante ele vai sumir daí. Eu disse desse jeito para os meus filhos que estavam no chão. E naquele momento que eu falei isso para os meus filhos, eu tirei a vista dos meus filhos e coloquei a vista para 2 anjos que iam descendo do céu para a terra. Um anjo, assim que ele colocou os pés no chão, ele acendeu logo uma lavareda medonha de fogo, fogo branco. O outro anjo, ele desceu lá no rimato seco. Nos pés de planta, tudo seco. Ele desceu lá nos pés de planta seco. E na hora que eu tirei a vista desses 2 anjos, eu coloquei a vista lá para aquele canto onde eu estava. Aquele canto já não existia mais. Nada existia mais ali naquele canto, nada mais. Naquela grande destruição, eu vi um homem subindo pro céu. Ele estava de calça. Ele estava de blusa e o corpo dele era todo luminoso. E ele estava subindo pro céu. Naquele momento que eu vi ele subindo pro céu, quando eu tirei a vista dele, né? Eu tirei a vista do homem que ia subindo pro céu, eu já estava na porta do ônibus, o ônibus todo amarelo. Amarelo por dentro, amarelo por fora. Vocês se lembram do cavaleiro amarelo? Então, vocês se lembram do cavaleiro amarelo? Então, o ônibus era todo amarelo, por dentro e por fora. E eu subi dentro desse ônibus. Cheguei lá na frente, tava o motorista, uma mulher e um menino. E eu olhando pra frente do ônibus, eu só vi água. Era tanta da água, mas era água medonha, uma água medonha mesmo, uma água. E, glória a Deus. E nessa água, né, tinha uma pista no meio da água, tinha uma pista e a água cobria a pista, mas não era muito funda, não, era rasinha. A água que cobria a pista era rasa, mas a água que estava na lateral da pista era muito funda, entendeu? Só dava pra mim ver a pista, né? O ônibus para passar por cima. E lá na frente tinha uma curva e uma correnteza. A correnteza estava forte por cima da curva. Aí eu peguei isso assim, pode ter certeza que nós chegar ali, nós não morrimos não, mas dessa vez nós morremos. E eu dizia 2 vezes dentro do ônibus. E o motorista saía, se garantia, passava do canto, chegava lá no canto determinado. Quando chegava no canto determinado, nós descia do ônibus. Quando nós descia do ônibus, descia a mulher, o menino, eu e o motorista. E aqui atrás era uma mesa, tinha cadeiras, ali atrás era uma casa, tinha uma janela, tava assim, muitas cadeiras esperando pessoas. Tinha um bocado de cadeira esperando pessoas, e mesa, né? Mesa. E o motorista desceu do ônibus, aí ele pegou a cadeira, encostou na parede, aqui era uma parede branca, ele encostou na parede e ele ficou bem à vontade. O motorista, o prestador, ele ficou bem à vontade. E a mulher que tinha descido do ônibus, ela começou a dar bebida ao motorista.
Ela começou a dar bebida ao motorista. O motorista começou a beber, mas bebeu foi muito. E eu fiquei angustiada, porque nós, no sonho, na minha mente, nós ainda ia voltar pro canto da destruição. Nós ia voltar pro canto da destruição. E o motorista bebendo. Aí eu peguei e disse assim, do jeito que ele tá aí, na primeira vez nós escapei, mas da próxima vez nós não escapamos não. Eu dizia, os meus pensamentos, né? Eram os meus pensamentos. Eu acordei tão angustiada, eu chorei tanto, porque eu vi que os meus filhos também não escapavam. As outras pessoas, cadê as outras pessoas? Que no arrebatamento só subiu uma pessoa. Então, pra vocês verem, né? Aí eu me acordei nesse sonho, eu me acordei. Aí o versículo que o Senhor me deu pra me soltar sobre essa destruição é esse que eu vou soltar pra vocês agora. É Sofonias, bora pra cá, Sofonias. Olha, eu vou soltar um versículo aqui, porque eu tô soltando os sonhos pra vocês. E o Senhor diz nas Santas Escrituras, em Jeremias e também lá em Apocalipse, o Senhor fala que aquelas pessoas que têm sonho, têm visões, ela é pra soltar, porque se o Senhor te conceder, se o Senhor te concedeu, é pra poder o quê? Edificar a casa dele. Ó. Pronto, tá aqui. Ó. O Jeremias 23. Jeremias 23 e o versículo 28. Me deu um brancão. Jesus, misericórdia de mim. Ó, Jeremias 28. Fala assim, é porque eu já decorei esse versículo, porque de tanto eu falar nos meus vídeos pra vocês, numa plataforma aí eu tinha mais de 5.000 seguidores, seguindo a palavra do Senhor. Só que esse aí eu perdi, esse canal eu perdi, agora no YouTube não, eu tô aqui, né? Então, ó, aí o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Esse versículo, Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. É desse jeito que está escrito nesse versículo. Que a gente que tem sonhos, a gente tem que contar. E aquelas pessoas que têm a palavra do Senhor, elas têm que falar elas com a verdade. É isso que está falando nesse versículo. E Apocalipse, o Senhor diz que o Senhor concede as visões para poder soltar dentro das igrejas, para nos advertir as ovelhas dele. Lá em Apocalipse, a última folha. E também, eu vou ler para vocês. Bora para cá. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Senhor faz mandar nós soltar essas coisas nas igrejas. Agora, se as pessoas quiserem pisar por cima, né, eu não posso fazer nada. A minha parte, sempre eu peço para me soltar na igreja, né? Se as pessoas me pedirem, nas Santas Escrituras, o Senhor fala. Eu vou soltar até para vocês. No final do vídeo eu solto para vocês. A gente que tem sonho, tem visões, a gente que tem testemunho para soltar na casa do Senhor, para edificar a casa dele. Se a gente for abarrado, o Senhor nos dá o direito de nós bater o pó da sandália dos nossos pés em protesto contra esse povo. Se a gente pedir e eles não liberar para a gente soltar o sonho, o Senhor liberou para nós bater a sandália dos nossos pés em protesto contra esse povo. Mas eu não tenho, eu já falei pro Senhor, me dói, Senhor, porque eu conheço muitas pessoas e essas pessoas estão procurando o teu reino. E eu muitas vezes, eu me magoo, porque eu poderia, né, bater os pós dos meus pés em protesto contra essas pessoas e nunca mais pisar nesse templo. Mas eu sou completamente diferente, entendeu? Eu não sou desse jeito, entendeu? Tá certo que Jesus nos liberou, mas eu prefiro continuar tentando, né, para ver se as pessoas escutam o que o Senhor quer falar com elas nas Santas Escrituras, tá entendendo? Glória a Deus. Bora pra cá? Ó, sobre esse sonho que eu soltei pra vocês, eu vou confirmar ele agora pra vocês nas Santas Escrituras. Eu vou confirmar aqui, que o Senhor mandou confirmar aqui, vou confirmar porque ele bebia. Tem escrito também, vou confirmar pra vocês, ó. O grande dia, ó, é Sofonias 1. Esse aqui eu falo bem direitinho. É Sofonias 1 e o versículo 14. Ó, o grande dia do Senhor está perto. Sim,
está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, de nuvens e de tensas trevas, a vinda do Senhor. Continuando. O Senhor mandou eu soltar esse sonho e soltar esses versículos para vocês. Sofonias 1, versículo 14, versículo 15, vou soltar o versículo 16 agora para vocês. Dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Vocês viram? Por isso que eu digo a vocês. Eu já falei, eu tô falando aqui sobre o quê? As cidades fortificadas. Eu me lembrei do sonho que eu vi Jesus. Ó, vou contar esse sonho, ele é bem curtinho, mas eu vou soltar pra vocês, para que vocês se alertem também, ó. Eu sonhei que eu tava numa cidade. Eu sonhei que eu tava numa cidade, essa cidade tava cheia de prédio. E assim, né, eu vi o Senhor, era uma cidade com prédio. E eu, nessa cidade que eu tava lá embaixo. Aí eu olhei pro prédio, eu vi o Senhor em cima do prédio. Eu vi o Senhor em cima do prédio. E ele tava o quê? Ele tava com algo assim na mão. Ele tava com algo assim na mão, em cima do prédio. E quando eu fixei os olhos no Senhor, eu me acordei. Aí eu vou soltar esse versículo referente a esse sonho. Que eu tava numa cidade, que é uma cidade que tava cheia de prédio, né? Tinha prédio. E o Senhor tava em cima do prédio. Quando eu fixei os meus olhos nele, eu me acordei. E eu vou soltar pra vocês. Vocês que moram em prédio. Vocês aceitem Jesus. Vocês entregam a vida de vocês a Jesus. Porque a vinda do Senhor vai ser o quê? No livro do Apocalipse fala que vai ter um grande tremor de terra. Fora o que o oceano vai fazer, né? Vocês vigiam. Dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Você está vendo? Está escrito. Vai ser dia de trombeta contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Entendeu? Vocês vigiem. Entregue a vida de vocês nas mãos do Senhor. Porque esse dia vai vir. Mas o que? O Senhor tirará vocês daí. Entendeu? Antes que isso aconteça. Entreguei para vocês esse sonho, né? E também falei as Santas Escrituras, né? Agora eu vou falar porque o Senhor, nesse sonho que eu soltei para vocês, que o Senhor bebia, eu vou falar para vocês agora, né? Porque o Senhor bebeu na Páscoa, o Senhor bebeu na Páscoa, junto com os discípulos dele. Eu também falei que ia confirmar, é porque é tanta coisa que eu acabo até me esquecendo. Pronto, tá aqui. É Lucas 22. Agora tá certo. Lucas 22. E o versículo 16 e o versículo 17. Não, é 4 versículos pra vocês. Eles são pequenininhos, vou soltar pra vocês. Por quê? Porque nos sonhos, já tá em 2 sonhos que o Senhor bebe. Quando o Senhor aparece pra mim, né, em sonho. E tá escrito. Bora pra cá. A última ceia do Senhor foi com os 12 discípulos dele aqui na face da terra. O Senhor tá esse tempo inteiro só trabalhando para salvar a nossa alma. O tempo inteiro, até o dia do arrebatamento. Esse dia vai ser quebrado, né? E disse-lhe: desejo muito comer
convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então o Senhor deixou garantido que o Senhor, presta atenção, o Senhor disse que não ia mais beber até o dia que ele tirasse o povo dele da face da terra para levar para o céu. Então, então tomaram o cálice e, havendo dado graça, disse: tomai e reparti o entre vós, porque vos digo que não jamais, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O Senhor disse que jamais não beberá até chegar o dia dele nos tirar da face da terra. Para nós o que? Cear com o Senhor no céu, né? No dia do Senhor, o dia do Senhor vir buscar nós na face da terra. Vai ser um dia o quê? Um dia das festas das bolas do Cordeiro, que é o que está escrito. E o dia de quê? E o dia da ceia do Senhor, entendeu? Entreguei para vocês. Ainda falta mais um sonho, glória a Deus. Bora? Eu sonhei que eu tava numa casa e chegavam as pessoas de viagem. Chegavam as pessoas de viagem. E elas se organizaram, né? E quando elas se organizaram, elas foram fazer comida. Na hora que elas estavam cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola em palha. E eu saí da casa onde eu estava e fui plantar em outra casa. No caminho que eu vou caminhando para chegar na outra casa, eu olhei pro céu. Na hora que eu olho pro céu, eu avistei um templo no céu. Foi um pedaço do templo, não foi um templo inteiro não, foi um pedaço do templo no céu. E aquele pedaço do templo no céu, ele era enorme de grande. E em cima tinha assim, umas curvazinhas, né, assim, uns deslizezinhos, né, assim, como fosse essas coisas de telha. Então, e ele era todo branco, esse pedaço que eu vi do templo era todo branco. E tinha uma pintura marrom, uma listra marrom. Não é a pintura, é uma listra marrom. E embaixo tinha uma pintura, agora embaixo era uma pintura. Amarelo bem clarinho e um azul também bem clarinho. E um preto também, era desenho. Só que eu não entendi esse desenho, só deu para me ver um pedaço. Na hora que eu fixei os olhos no templo no céu, o Senhor tirou. Aí eu continuei o meu caminho, fui para outra casa. Quando eu cheguei na outra casa, a areia da frente dessa casa era bem pretinha. E lá eu plantei esse pezinho de cebola. E essa casa, ela não tinha teto. Ela só era as paredes erguidas e um portal. E eu plantei esse pezinho de cebola na frente dessa casa. Eu vou soltar pra vocês, que é difícil soltar esse detalhe. Parece que tinha na frente dessa casa, eu não sei se era uma cacimba ou se era um poço, mesmo na frente, entendeu? Assim, eu não tenho bem lembrança, por isso que eu não gosto de falar sobre esse detalhe. Mas tinha, ou era um poço, ou era uma cacimba, mas acho que era um poço, né? Então, é o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre esse sonho. E mais, vou continuar o sonho. Quando eu plantei esse pezinho de cebola, eu olhei pro céu. Quando eu terminei de plantar o pezinho de cebola, eu olhei pro céu. Na hora que eu olho pro céu, eu avistei 3 homens descendo do céu pra terra. 3 homens. E eles desceram lá na frente, lá no meio da rua, na frente dessa casa onde eu tava. Eles desceram. Na hora que eles desceram, né, eu peguei assim, vou ver quem é. Na hora que eu vou pra me ver quem era, eles já vieram ao meu encontro. Aí ele chegou e disse assim, cadê? Aí, na hora que ele disse assim pra mim, cadê? Eu disse assim, tem 3 casas ali pra trás. Aí eu saí com ele andando pra ele olhar, né? Na hora que ele olhou pra primeira casa, lá tinha uma mulher lá dentro. Ele disse assim, não. Na segunda, ele também disse assim, não. Quando foi na terceira, na terceira, a porta tava fechada. Não sei se tava fechada, só sei que tava fechada. Aí eu abri uma brechinha da porta. Ele olhou, eu olhei. Na hora que ele olhou e eu olhei, ela olhou também de lá pra cá. Ela olhou com a cara assim de, eu disse assim, eu não acredito. Um rostinho de espantado, né? Essa mulher que tava dentro dessa casa. E
Ele, na hora que ele viu ela, ele colocou um semblante de alegria. E no semblante de alegria que ele colocou, ele olhou pra mim e ele deu um sorriso. Na hora que ele deu um sorriso, eu deixei ele amarelo e eu saí, né? Fui lá pra frente da casa onde eu tava. Na hora que eu vou chegando na frente da casa onde eu tava, ele já veio atrás de mim com essa mulher. E essa mulher, ele vinha trazendo ela toda assim. Foi um instante que eu deixei ele lá, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Ele vinha trazendo ela assim na frente dele, assim, ela toda assim, tivesse hipnotizada. Ela vinha toda parada, ela não se movia mais pra nada, entendeu? E ele pegou ela e colocou ela mesmo lá no centro da porta. Ela suspensa do chão, não tinha nada debaixo dos pés dela, ela tava suspensa do chão, mesmo no meio do portal. E eu pensei que ele ia levar ela naquela hora, eu fiquei assim, né? Aí eu olhei pra ela, achei ela tão linda, eu peguei isso assim, eu vou já falar com ele. Perguntar se de onde ele vem, se ele não viu Jesus. Minha pergunta que eu fui fazer pra ele. Logo pra quem? Pra 3 homens que vinham descendo do céu. 3 pessoas, pra mim era 3 homens que vinham descendo do céu, a minha mente era 3 homens que vinham descendo do céu. Olha o que foi que eu fui perguntar pra 3 pessoas que vêm descendo do céu, é só vocês meditar. O Senhor diz que quem subir pro céu, ele diz que de lá faz descer. Lá é propriedade dele, exclusivamente dele. Então, esses 3 homens que vinham descendo do céu, era a pergunta que eu fui fazer pra um deles, né? Aí eu cheguei pra ele e disse assim, de onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Eu perguntei desse jeito pra ele, eu disse assim, de onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Aí ele olhou assim, ele parou, ele ia andando e eu do lado dele. Ele parou e ele botou um semblante assim, como disse assim, tá me conhecendo, não? Aí eu me acordei. Na hora que ele botou o semblante, eu me acordei. Na hora que eu me acordei, eu disse assim, Senhor, eu tô entendendo nada desse sonho. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí ele deixou eu dormir mais um pouquinho. Na hora que eu dormi, um pouquinho. Aí eu sonhei com a cabeça de uma mulher. Sonhei com a cabeça de uma mulher. Ela tava toda maquiada. Era só a cabeça da mulher mesmo, tava toda maquiada. A sobrancelha dela tava com rime, né? Acho que é rime bem pretinha. O rostinho dela tava com pó, os lábios dela tava com batom. Os cabelos dela parece que tava estirado, porque tava bem... Então, assim... E ela falando sobre maquiagem. Eu olhava assim pro rostinho dela, ela falando sobre maquiagem. Aí na hora que eu fixei os olhos nela, eu me acordei. Na hora que eu me acordei, eu entendi o sonho. O Senhor fez eu entender por causa desse mini detalhe. Aí, porque eu peguei, eu disse assim, a Bíblia fala que o Senhor chama a casa dele, a minha casa, chamada por todas as nações, casa de oração. Quando eu li esse versículo, eu entendi. Essas casas são o que? Templo do Senhor aqui na face da terra, templo dele. Aí na hora que eu me acordei, eu peguei isso assim, Senhor, mas é 3 casas, 4 com a casa que eu tava na frente. Aí eu peguei e entendi, a casa que eu tava na frente, que eu plantei um pezinho de cebola, é o templo em Israel, que tá lá só os muros da lamentação. E justamente essa casa tá só as paredes derribadas. E um portal, que é justamente também um portal lá onde o povo de Israel entra, pro muro da lamentação, para adorar o Senhor. Pois então, e essa casa não tá em funcionamento, não. Pelo que eu entendi nesse sonho, essa casa não tá em funcionamento lá, não, viu? E o que é que eu tenho pra dizer pra você? E as outras 3 casas, assim, Senhor, sim. Um é o templo católico, a outra é o templo evangélico, e a outra também. Aí eu entendi. Lá no livro do Apocalipse, dá pra me explicar pra vocês sobre essas 3 casas. A primeira casa é o templo católico que se corrompeu com idolatria. O templo católico, eu entendi esse sonho também porque o Senhor me mostrou a cabeça, né? Porque 2 templos o Senhor rejeitou. 2 templos foi rejeitado na face da terra. Por quê, Meire? Porque estão com idolatria. O templo católico está com idolatria, o Senhor rejeitou. Mulher, cada casa representa o quê? Cada casa representa um templo. E cada mulher dentro da casa representa uma religião. Então, a primeira religião, que é o templo católico, ele rejeitou porque eles adoram imagem de escultura, eles não adoram o Senhor. E sobre essa outra casa, que eu sou evangélica, aí eu disse assim, Senhor, aí eu me lembrei do sonho que o Senhor me concedeu. Sobre o que? A cabeça da mulher toda maquiada. Aí quando eu entrei dentro do templo dele, eu entendi que aquela casa que ele rejeitou é o templo evangélico. Por que ele rejeitou o templo evangélico? Porque as irmãs estavam igual ele me mostrou, o rostinho cheio de vaidade, sem dizer as vestes, né? Então, assim, aí eu entendi que o templo evangélico tinha se corrompido com o quê? Com a vaidade. Aí eu entendi. E também entendi, é só vocês lerem lá em quê? Vocês lêem a passagem, eu acho que é em Mateus. A passagem das 10 virgens.
cinco loucas que vão ser deixadas para trás. 5 templos do Senhor que vai ser deixado para trás. Por quê? Porque eles não querem renunciar. E tem o quê? 5 prudentes, que são aquelas pessoas que são compradas com preço de sangue, que tem escrito lá no livro do Apocalipse. Esse sonho que eu tive sobre o quê? Os 2 templos sendo rejeitados e um sendo aceito, é as 5 virgens prudentes. Vou ler para vocês. Deixa eu ler para... Glória a Deus. Deixa eu ler para vocês aqui as 10 virgens. Vocês vão ver que 5 é o quê? 5 são prudentes, que as 5 que o Senhor aceitou. E 5 são o quê? 5 são loucas. 5 são loucas, que são as que vão ser rejeitadas. E o tempo católico, por causa das idolatrias, o povo não se converte. O povo não se volta para o Senhor. Tô passando aqui, já enquanto pra soltar para vocês. Glória a Deus. Tá aqui, ó. Não, aqui é o que? O leproso. Vou soltar pra vocês aqui mas não vou soltar a parábola inteira das virgens não, viu? Vou soltar só os 2 versículos, porque o Senhor aceitou, que é o que? As 5 virgens prudentes. E as outras 5, as loucas que o Senhor rejeitou, né? Por quê? Porque não quis renunciar, né? Mas o Senhor tá chamando, o Senhor tá chamando. Não sei por que esses corações tão endurecidos perante o nosso Salvador. Ele que nos concedeu a nossa salvação. Meu Deus, cadê? Tá aqui, ó. Vou ler pra você bem rápido. É Mateus 25. Ô, glória. Tem o quê? 10 templos do Senhor aqui na terra que o Senhor quer levar. Mas 5 são o quê? Não são prudentes. 5 são loucas. Que são justamente o que o Senhor recusou. Então o rei do céu será... Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então, 5 são o quê? 5 o Senhor se agradou, o Senhor vai receber. E 5 o Senhor vai rejeitar. Que é justamente o que o Senhor rejeitou. Rejeitou o quê? O quê? O tempo católico, o tempo evangélico. As 5 loucas do tempo evangélico. O tempo católico, o Senhor tá irado com ele por causa das idolatrias. Ele não para de maneira nenhuma. Li pra vocês, né? Agora eu vou lá pro livro do Apocalipse para vocês verem como é que são esses que o Senhor... esses que... Cadê? Tá aqui, já tá mesmo em cima. Glória a Deus. Bota pra cá. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. O que é mulheres na Bíblia? Fala religião. Mulher, religião católica, religião evangélica. São muito religiosos, mas o que? A própria salvação da nossa alma as pessoas deixam de lado. Não é... Nós não temos que pregar religião, nós temos que pregar salvação. Palavras de libertação, palavras mesmo assim para trazer transformação. Porque se não for, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. A igreja do Senhor, ela segue a palavra do Senhor corretamente do jeito que tá aqui. Esses daqui é os que vai ser o que? As 5 virgens,
Segue o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Presta atenção no jeito dessas pessoas, ó. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Irrepreensível, na boca da gente, a gente jamais tem a coragem de chegar a ser contra a palavra do Senhor. Se aqui nas Santas Escrituras diz que eu não posso cortar o meu cabelo, se eu aceitar, se eu dizer que pode cortar o cabelo, eu tô sendo contra, entendeu? Eu tô sendo contra os ensinamentos do Senhor. Eu tô sendo contra o Senhor. Jamais eu posso fazer isso, entendeu? Eu só tô deixando assim bem explicado pra vocês, tá entendendo? Tem na Bíblia, entendeu? Se a gente pisar, a gente tá sendo contra o Senhor. Porque se o Senhor nos dá uma ordenância, e aqui no livro da Apocalipse diz, né, que se a gente pisar em cima de alguma coisa dele, em Apocalipse mesmo, deixa eu soltar aqui pra vocês. Glória. Glória a Deus. Tá aqui, ó. Bem-aventurado, Apocalipse, a última folha, Apocalipse, versículo 14, a última folha de Apocalipse, Apocalipse 14, ó. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus, os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e que possa entrar pela cidade, pelas portas. O Senhor está dizendo aqui, ó, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Então, se nós guardamos todos os mandamentos do Senhor, pode ter certeza que nós vamos o quê? Entrar no reino do céu, entendeu? E aqueles que não vão entrar, porque não estão pisando em cima. Pior coisa é a gente pisar em cima das Santas Escrituras. Se o Senhor diz, é melhor a gente obedecer, para que nós tenhamos o quê? Direito. Fui.